A Vera Magalhães agora conosco, nossa comentarista de política aqui da CBN. Oi, Vera, boa noite. Boa noite, boa tarde, Tânia. Feliz 2023 para você, querida. Para você também. Bom, vamos lá, hein? Temos muitos assuntos. O presidente Lula já fez 2 discursos, está previsto ainda um terceiro informal. Talvez seja de improviso, pelo menos fica essa expectativa, né? Até agora, Vera, o que é que você destaca? Tânia, achei o tom dos 2 discursos bastante distinto. 2 discursos longos, de cerca de 30 minutos. O primeiro, 30 e poucos minutos. O segundo, 28 minutos e alguns segundos, em tons diferentes, a meu ver. O primeiro, no Congresso, Lula dedicou muito a fazer um balanço do que foi encontrado na transição a respeito do governo Bolsonaro. E um balanço bastante negativo, que ele juntou também a um balanço sobre os ataques à democracia que foram feitos durante esses 4 anos e no período eleitoral. Tudo para levar a uma conclusão de que essas questões não podem permanecer impunes, de que, embora ele tenha dito que não vai fazer um governo revanchista, é preciso que haja responsabilização por esse legado, e falou bastante também de economia, de como a política econômica, no entendimento dele, deve ser para tirar o país da desigualdade, levá-lo a uma volta do crescimento, uma volta maior, com o Estado como um indutor dessa política econômica, que é a parte mais controversa até aqui. Foi na transição, foi na campanha e deverá ser no início de governo, né? Essa mudança da lógica fiscal, saindo o teto, e aí ele foi explícito em dizer que será revogado, etc. Sim. Já o discurso do parlatório, diante do povo, né, portanto não diante do Congresso, mas diante do povo, foi um discurso com um tom muito mais voltado para as questões sociais, para a questão do combate à desigualdade como cerne. E aí fazendo muito um resgate do que foram os primeiros governos dele, já voltados para a questão da fome, mas dizendo que essa desigualdade se agravou muito nos últimos anos, fazendo uso de imagens muito fortes, muito que calam fundo em quem escuta, quando ele diz que tem a fila do osso e a fila para comprar carro de luxo e jatinho, e tirar as pessoas da fila do osso, levar de volta para o orçamento da União, e o combate a toda forma de desigualdade, para o que ele exortou toda a participação de toda a sociedade, de empresários, da sociedade civil, de todos os setores, no que ele chamou da criação de uma frente ampla de combate à desigualdade. Então, eu acho que quando os livros de história forem resgatar as frases, forem resgatar os momentos, esse momento do Planalto foi mais cheio de significado, tanto pelo discurso quanto pelas várias imagens que a gente viu ali, né? A solução que foi dada para a recusa do Bolsonaro, uma recusa antidemocrática de passar a faixa para o seu sucessor, foi no final uma solução muito bonita e representativa do ponto de vista histórico e social, com a subida da rampa por representantes de várias facetas da sociedade brasileira, um negro, um menino negro, um senhor indígena, mulheres, catadores de papel, pessoas com deficiência. Então, essa junção das vários espectros da sociedade, subindo a rampa junto com o Lula, e fala, agora ele vai receber a faixa do povo brasileiro. Isso foi uma estocada ali no Bolsonaro, que fez essa saída nada bonita pela porta dos fundos do Palácio. E essa convocação que você já mencionou, eu queria retomar aqui, porque no final do discurso, esse segundo discurso, justamente o presidente Lula faz um chamamento, né, o termo que ele usa, de uma frente ampla contra a desigualdade. E aí ele vai nominando, né, trabalhadores, empresários, e aí ele vai citando todos os entes da sociedade. Essa frente ampla, o que você achou desse chamamento? É possível? Ele está com cacife político agora recém-eleito, empossado, para comandar essa frente ampla, visando combater a desigualdade, Vera?
Quando do seu primeiro mandato, ele criou o Fome Zero como um slogan, né? E aí também convocou a sociedade a participar, Tânia. Acabou resultando no Bolsa Família e realmente foi um programa de transferência de renda exitoso. Também naquela ocasião ele criou o chamado Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Entendi esse chamamento agora como uma espécie de fusão das duas coisas, que ele vai tentar chamar os empresários para contribuírem mais para reduzir essa desigualdade. Ele fala, não é possível, não é admissível que num país 5% detenham a renda de todos os demais 95%. Então, como você faz, né, para combater isso por meio de políticas públicas? Vai precisar de uma reforma tributária, e aí esse chamamento é para que cada um aceite eventualmente perder um pouco aqui e ali para criar um sistema tributário mais justo, mais equânime. Vai depender de uma taxação dos mais ricos, que é algo que o PT já defendeu em outras campanhas, defendeu ali meio discretamente nessa campanha. O próprio Paulo Guedes chegou a defender, mas nunca ninguém conseguiu implementar taxação de lucros, dividendos, e fazer uma taxação mais firme em cima de quem ganha mais. Então, me pareceu que por trás desse slogan com o nome bonito, ele vai começar a cobrar de várias dessas fatias a sua contribuição e o seu quinhão. Como isso se dá na forma de uma política pública, a gente ainda está para ver. Ele diz, depende de nós, de todos nós, reconstruir o país. Então, ele está chamando as responsabilidades. Né? Exatamente, Tânia. O que não é fácil, a gente sabe que há uma resistência muito grande. Não será assim como você falou no discurso bonito, né? Tem muita resistência. A reforma tributária não saiu até hoje, não sai, não avança, porque cada um precisaria abrir mão de algo e ninguém está disposto a abrir mão. E veja que antes de sair uma reforma ampla, que você mude ali o escopo dos impostos, tem coisas bem mais simples que poderiam acabar e acabam não acabando. Por exemplo, tem vários setores aí que se beneficiam de desonerações variadas, sem grande ganho para o conjunto da sociedade. Mas toda vez que você começa a discutir no Congresso o fim de uma desoneração aqui e ali, esses setores se unem num lobby muito poderoso e conseguem manter esses privilégios, portanto, a revelia desses que estão lá na ponta, na fila do osso. Então, é algo bonito no discurso, que faz todo sentido, que deveria, de fato, mobilizar toda a sociedade, mas a gente tem no Brasil uma tradição em que poucos se apropriam de muito em detrimento de muitos. Então, isso vai ser muito difícil de mudar. Talvez não seja uma coisa para 4 anos, mas se o governo for nessa direção, apesar das resistências, pode conseguir, no final, algum ganho incremental em termos de redução da desigualdade. Vai precisar do apoio popular, né? Sim. Para conseguir fazer essas transformações. E em relação à área da economia, que ele falou do teto de gastos, né? Citou diretamente o termo teto de gastos, que sempre gera uma polêmica. E, ao mesmo tempo, ele disse que sempre houve responsabilidade fiscal nos seus governos, que nunca houve gastança e que não haverá. Ele só propõe uma mudança de paradigma. Isso também vai encontrar resistência, né, Vera? Essa é a parte que eu acho que para menos de pé de todo o edifício que o Lula construiu nesse dia 1º de janeiro, Tânia. Pelo seguinte, de fato, os governos dele, Lula, foram marcados por superávites, foram marcados por responsabilidade fiscal, mas ele está tirando da equação os anos Dilma Rousseff. E quando você faz isso, mas ao mesmo tempo resgata muitas pessoas que foram do governo da Dilma e até algumas diretrizes, como essa história de usar os bancos públicos como indutores do desenvolvimento, etc., você está dando à sociedade como um todo a sinalização de, olha, eu vou fazer algo que já deu muito errado na expectativa de que dê certo. Isso não me parece algo com base científica ou com base em evidências. Então, essa é a parte mais claudicante do discurso dele, é a parte econômica, que é justamente o centro de tudo, né? Para todo o resto funcionar, é preciso que a economia ande bem e que a parte fiscal ande bem, porque é isso que vai determinar se as pessoas vão investir no Brasil, se vão ter confiança, etc. Então, acho que precisa calibrar um pouco esse discurso e voltar mais para responsabilidade fiscal de fato do que só um negócio. Eu já fiz, claro que eu vou fazer, porque a garantia sou eu não funciona. A gente lembra que na Dilma não foi assim que funcionou.
Então, eu acho que o Haddad já está mais consciente de que vai ter que dar sinais mais claros de onde virá esse novo marco fiscal, ainda que o teto seja uma política mal desenhada e que não pare em pé e que não permita, de fato, a evolução dos gastos sociais, seja muito engessado, ok, você vai revogar, até porque foi criado no governo Temer, que o Lula insiste em chamar de golpista, tem sentido do ponto de vista histórico, mas você não pode simplesmente não pôr nada no lugar e dizer, como eu já fiz no passado, vou fazer de novo, porque isso não é totalmente verdade. Nos anos Dilma, houve uma política heterodoxa, a nova matriz econômica, e foi um desastre. Legou ao país recessão, desemprego e teve uma grande participação no caldo de cultura que levou ao impeachment. É fácil só culpar a imprensa, só culpar a Lava Jato, sem lembrar que o país estava mergulhado numa recessão econômica e que isso sempre faz muita diferença em termos de apoio nas ruas e no Congresso. Então, eu acho que essa memória vai ser preciso resgatar para não repetir coisas que já deram muito errado, na expectativa de que deem certo por milagre ou porque o Lula está lá e ele é ungido por Deus, porque não vai ser dessa maneira que vai funcionar. Em relação, quando ele diz no seu discurso, Vera, sobre é hora de reatar laços, ele fala em pacificação, chega de ódio, chega de armas, de bombas, a disputa eleitoral acabou. Isso também é um desafio muito grande, né? Fazer com que todos os brasileiros, de novo, né? Quer dizer, nunca houve essa união, porque a gente sempre tem disputas eleitorais e tal, mas da forma como a coisa aconteceu, a partir do governo Bolsonaro, essa desunião, essa rivalidade que partiu para as vias de fato muitas vezes, né? É um desafio muito grande essa pacificação, né? E que é para todos nós, né, Tânia? Porque a gente foi assistindo a sociedade ser paulatinamente radicalizada nos últimos anos, por meio das redes sociais, por meio desse discurso de ódio do nós contra eles, de discursos muito reducionistas do que é a realidade, que não alcançam essa realidade verdadeiramente, por meio de negacionismo científico, negacionismo na área da saúde, negacionismo climático. Então, tudo isso deixa um sedimento que é difícil de você revolver e fazer com que o oxigênio volte a circular nessa água da sociedade brasileira. É isso que a gente vai precisar fazer. É um esforço de todos, o bolsonarismo está aí, ele está representado agora no Congresso por meio de uma extrema-direita com mandato, e a gente vai ter essas redes funcionando sempre como uma manutenção desse radicalismo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, o Trump perdeu, mas o trumpismo continuou ali forte, e com criação, por exemplo, do QAnon e de outras facções aí muito extremistas. Então, é um trabalho para todos, para todas as instituições, para toda a sociedade, para a imprensa muito fortemente. A gente tem que fomentar o debate de maneira a que consensos antigos sejam restabelecidos. Por exemplo, sim, vacinas funcionam, precisamos vacinar. Sim, urnas eletrônicas são seguras. A gente precisa restabelecer o óbvio. Restabelecer o bom senso, os consensos que foram construídos com base em manifestações empíricas de sucesso nas coisas. Então, trabalho para todos nós a partir desse início de 2023 aqui, que chega como uma lufada de esperança. A gente andou muito para trás em muitos aspectos da vida nacional nos últimos anos, e para isso você não precisa ser petista para constatar, você tem que olhar dados, basta olhar os dados de todas as vacinas, a gente regrediu em todas, então a gente precisa começar a andar para frente, porque o mundo está andando em alta velocidade, as mudanças climáticas estão nos atropelando, e se a gente ficar remoendo esse chorume ideológico, a gente vai ficar ainda mais para trás no bonde da história. Então eu gostei que o discurso parece ter a compreensão desse momento histórico muito desafiador, e é importante que o Lula tenha humildade, responsabilidade, consciência de que o Brasil que ele pega agora não é o de 20 anos atrás, é um outro país mais complexo, mais desigual e mais difícil de administrar, e que ele de fato vai precisar ter uma frente ampla. E isso, portanto, tem de se refletir também na condução da economia. Sim. A questão ambiental, Vera, que é algo também que, considerando as gestões anteriores do Lula, nunca teve
tanto peso quanto o que ele tem dado, né? Tanto na campanha quanto agora nos 2 discursos. A questão ambiental parece central aqui no próximo governo do Lula, não? E é, Tânia, e é. O meio ambiente deixou de ser uma pasta ali dos ecochatos, como era visto até, inclusive, no governo do Lula. Ele mesmo ironizava muitas vezes que ele tinha que se preocupar com o bagre, e como é que ia ser a vida do bagre antes de construir uma hidrelétrica. E olha só, tem sim que se preocupar com o bagre, tem que se preocupar com a biodiversidade, tem que se preocupar com a Amazônia. Então, deixou de ser uma pasta lateral, voltada ali para aquele eco ali Zazoeira e tal, e passou a ser uma pasta relevante na montagem econômica de qualquer país do mundo. Uma pasta que tem alcance global, cujas políticas têm alcance global, não são mais só políticas locais. Então, tudo isso dá ao meio ambiente uma nova dimensão. A Marina se mostrou muito ali, como eu vou dizer, premonitória nas coisas que ela dizia, e ela era taxada de radical lá atrás. Na verdade, o mundo caminhou para coisas que ela já dizia sobre economia verde, sobre transição de matriz energética. E agora ela vai ter de ser mais ouvida, não vai poder ser, a Marina é a chata, exato. e não A Marina deixa agora o desenvolvimento andar. Ela ganhou outro status, né? Na mesma condição de ministra do Meio Ambiente, mas agora com outro status. Mas com as mesmas resistências, que vem do PT, que vem do agronegócio. Então, é um momento aí de uma certa associação entre o PT e até os setores que estiveram com o Bolsonaro nos últimos anos, para manter certas coisas que o Bolsonaro fez. Como, por exemplo, ele transferiu toda a área de reflorestamento para o Ministério da Agricultura. E ela quer isso de volta ao meio ambiente. E ela está certa, mas os setores do PT, durante a transição, advogaram que permanecesse no Ministério da Agricultura. Então, tem complexidades para além das que a gente enxerga e que vão ditar aí uma dialética complexa. Ela já foi taxada de radical de novo pelos petistas, então a gente tem aí um caminho para ver como vai se dar essa relação também. Não acho que será simples. Não, mas aí também muito pautada pela política de relações internacionais, porque o mundo espera isso do governo Lula. Nesse caso ela vai ter um aliado importante que é o mundo, você tem toda a razão. Temos aí o Joe Biden esperando isso do Brasil, né? E toda a Europa também. E dinheiro que está condicionado a isso para entrar no país. Então essa é uma lógica que todo mundo costuma entender. Pode ser que ela seja mais ouvida agora em função disso. Você tem toda a razão. E tem o simbolismo do Ministério também dos povos indígenas, né? Isso é bacana, de vê-los representados, aliás, por 2 mulheres ali, né? Na liderança indígena. 2 mulheres, uma mulher na presidência da FUNAI. Parece algo tão óbvio, uma indígena na presidência da FUNAI. Sim. Mas é inédita, a primeira vez que a gente vai ter uma mulher indígena na presidência da FUNAI. Então, sim, simbologias importantes, não são, isso aí é questão, como é que se fala aí de forma pejorativa, isso aí é mimimi, isso aí só quer saber de questão lateral, não. Isso é importante, porque a sociedade evolui a partir do exemplo, a partir do momento em que os vários setores se sentem representados, se sentem possíveis em determinados lugares. Então, isso sim é muito importante. É isso. Muito bom, Vera Magalhães. Começou o ano forte, hein? Tamo aí, Taninha. É isso. Muito bom trocar com você. A gente nem sempre tem oportunidade. Verdade, adoro. Mas eu sempre tô te ouvindo. Esse horário que você conversa com o Bocardi e com a Carol, eu tô sempre te ouvindo. Aliás, eu ouvi você falando com a Carol que vai tirar uns dias. Sim, amanhã e depois eu ainda tô, mas aí na quarta-feira eu saio para uns 10 dias de folga, volto logo depois. É justo. Bom ano para você e bom descanso. Para você também, minha querida. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Vera Magalhães aqui fazendo um balanço dos desafios do governo Lula e dos 2 discursos.